Bem, agora uma outra questão é referente àquilo que se denominou Lei Carolina Dickmann, né? Que eles têm mania de colocar nome na lei, agora deram o nome da atriz, né? Deram a lei e o nome da atriz. No outro dia falaram que iam fazer uma lei sobre, acho que foi sobre infiltração e o negócio e também de tráfico internacional, e iam dar o nome de Lei Cláudia Raia. Coitada da Cláudia Raia, o que a Cláudia Raia tem a ver com isso? Mas tudo bem. Mas nesse caso da Carolina Dickmann, até há alguma coisa assim, porque pela coragem da atriz, né, em denunciar as invasões que ela sofreu nos seus computadores, né, de pessoas que quiseram obter dados, né, dados seus lá do computador, dados pessoais, quer dizer, pessoas invadindo dispositivos de informática para obter dados, para adulterar, para destruir dados. Isso, nós temos que lembrar que a nossa lei, a nossa lei penal, ela é da primeira metade do século passado. Quando foi feito o nosso Código Penal, não se tinha como saber, não é? Que nós teríamos tantos avanços tecnológicos. Então é óbvio que o nosso Código Penal ele não fala sobre essas coisas. Seria necessário que o legislador fosse criando figuras e as colocando no Código Penal, adequando-as ao novo tempo, né? É, e o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que eu tenho uma lei que entra em vigor em abril agora desse ano de 2013, tipificando esse comportamento como crime, porque antes isso não era crime. Antes, isso não era conduta criminosa, não estava tipificado, nós não tínhamos lei para isso, cara. Nós não tínhamos, Tânia, um dispositivo que nos permitisse vislumbrar uma resposta penal para alguém que fizesse isso, por uma razão muito simples. O Código Penal não foi feito para isso, foi feito para uma outra época. Não é verdade, queridos? Então, hoje, o simples fato de você. Essa outra é uma lei que eu acho que tem tudo para cair em prova, hein? Nessas novas provas. Porque ela é uma lei fresquinha. Então, o simples fato de invadir os computadores, os dispositivos informáticos, com a finalidade de obter esses dados, já caracteriza a conduta criminosa. Agora, escuta. É invadir com a finalidade de obter esses dados, adulterar esses dados, essas informações. É a conduta de instalar vulnerabilidades nas máquinas e nos sistemas com a finalidade de obter essas informações, adulterar essas informações, destruir essas informações pessoais. Mas não é necessário que se efetivamente destruam dados, informações, que se obtenham esses dados. O simples fato de você invadir o computador do outro com essa finalidade é, por si só, conduta criminosa. Invadiu com essa finalidade, por si só, já é uma conduta criminosa. E aí, tanto é assim que se você pegar lá o artigo 154 do Código Penal, que foi alterado pela 12.700, quer dizer, que foi acrescido pela 12.737, você vai verificar que se houver a obtenção desses dados, nós vamos ter uma forma qualificada. O crime vai passar a ter uma pena de 6 meses a 2 anos. Então, se houver obtenção disso, nós vamos ter uma forma qualificada do delito. E mais, se isso que se conseguiu obter for objeto de uma posterior divulgação e exploração, a pena ainda será aumentada de 2 terços. Então, isso tudo hoje está lá no artigo 154 do Código Penal, o 154A do Código Penal. Então vamos lá. É invadir para obter essas informações pessoais.
sigilosas. Não é preciso que se obtenha. Se obtiver, a pena, que é de 3 meses a 1 ano, vai para 6 meses a 2 anos. E se, além de obter, ainda fizer a divulgação, a pena se aumenta de 2/3. Quer ver uma boa pergunta para fazerem para vocês em prova? Podem perguntar assim para vocês, pretos, olhem. Podem perguntar assim, ó. O crime de invasão de dispositivo informático é um delito de menor potencial ofensivo. É. O crime de invasão de dispositivo informático é um crime de menor potencial ofensivo em toda e qualquer hipótese. Não. Não. Quando ele não vai ser um crime de menor potencial ofensivo? Quando é que esse crime do 154 deixa de ser um crime de 154A, deixa de ser um crime de menor potencial ofensivo. Ele deixa de ser um crime de menor potencial ofensivo quando a pessoa, ao obter aqueles dados sigilosos que ela deseja obter, ela ainda divulgar, tá certo? E também deixa de ser um delito de menor potencial ofensivo quando ele tem a sua pena aumentada de 1/3 à metade. E quando é que ele vai ter a sua pena aumentada de 1/3 à metade? Quer dizer, quando ele, na hipótese de se obterem os dados serem obtidos efetivamente, e esses crimes tiverem sido praticados contra o presidente da República, contra governadores, contra prefeitos, contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal, da Câmara, contra também dirigentes máximos das autarquias, quer dizer, dirigentes máximos da administração direta e indireta. Pronto. Eu vou ter que a pena vai ser aumentada. E nesta hipótese, na hipótese de a pessoa invadir contra essas pessoas, simplesmente invadir, mas não conseguir obter os dados dessas pessoas, aí o crime é de menor potencial. Mas se ela invadir, conseguir obter os dados que ela quer, transformar o que ela quer, e os alvos forem esses personagens trazidos aqui como causas de aumento de pena, como hipóteses de causa de aumento de pena, no parágrafo 5º do 154A, aí o crime vai ficar em patamar acima de 2 anos. Ok, meus amores? Tá joia? E em qualquer situação, aí, né, também na questão da divulgação da informação, piorou ainda, que vai ter aumento de pena de 2/3. Então, nem sempre esse delito é um delito de menor potencial ofensivo, ok? Tá joia? Bem, esse tema a gente fica por aqui. Ah, não, minto. Temos a questão da ação penal. Ação penal para esse crime. Por isso que é bom fazer um roteirinho, né? Ação penal para esse crime. Esse crime, ele é de ação penal pública condicionada à representação. Esse crime de invasão de dispositivo informático é de ação pública condicionada à representação. Mas ele vai ser de ação penal pública incondicionada, anota aí, o crime de invasão de dispositivo informático, ele vai ser de ação penal pública incondicionada quando ele for praticado contra a administração pública direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, dos distritos federais, dos municípios, tá certo? Ou contra concessionárias de serviços públicos. Tá ok? Aí a hipótese vai ser de ação penal pública incondicionada. E eu quero apostar nesse 154A para as tuas próximas provas, principalmente se nós considerarmos essas notícias de invasão dos nossos dispositivos informáticos, das nossas redes sociais, hein, queridos? Sem que nós saibamos. Existir é óbvio que isso aqui não vai existir, esse crime não vai existir com relação àqueles dados que nós deixamos, não é? Ao livre acesso do público. Isso aqui diz respeito aos dados que você deseja manter em sigilo. Tá certo, meus amores? E nós sabemos que aí dessas foram veiculadas notícias de que nós tivéssemos tido os nossos computadores, muitos de nós, né, tiveram aí os seus computadores violados, os seus dispositivos informáticos violados, tá bom? Então, nisso nós terminamos esse tema. Alguma coisa, Tânia? Daniel perguntou
como que fica o crime do 157A cometido pelo cônjuge? Peraí, de 157A ou do 154A, Daniel? É 154, né, meu amor? Que da lei 12.737. Não foi essa a Isso, dúvida que acho que foi ele praticada pelo Dani, colocou que foi que eu acho que ele o equívoco? colocou Com errado. certeza, acho que foi isso sim. Porque a 12.737, ela fez acrescentar o artigo 154A. Tá joia? Deixa até aqui eu ver, porque é o 154A, não é cento. O que o Daniel falou aí? Aqui ele postou 157A, mas eu acho que ele errou. Não, com certeza, que senão você estaria falando de roubo lá no 157. Isso. Não, então, com certeza, Daniel quis falar foi de 154A. Não foi, não, Daniel? Responde aí enquanto eu tô te respondendo, que eu já sei que foi isso, preto. Bem, então, Daniel, primeiro um beijo pra você, meu amor. E você perguntou a respeito do cônjuge, né? Ô, Daniel, por que você acha que o cônjuge teria o direito de invadir o computador do outro, preto? Hein? Eu acho que eu tô. Olha aqui, ô Daniel, com certeza que isso rola, né, Tânia? É isso que eu ia falar, porque quase não acontece, né? Acontece. Ô, Daniel, não conta pra ninguém, não. Mas do meu marido eu olho todo dia. Viu? Eu. E o celular é um dispositivo eletrônico? É. Ah, então Até porque hoje, ó, esse então, Tânia, esse esse, celular aqui hoje é tudo menos um telefone, cara. Pensa aí. Se a gente for pensar, olha aqui vamos imaginar um iPhone, eu sou muito ruim desse negócio de tecnologia, até para falar o nome vai ficar ruim. Mas esses telefones hoje, eles são tudo e um pouquinho telefone, não é? Nós temos aqui muitas coisas, nós armazenamos dados aqui, textos, escritos, e isso é dispositivo informático, tá certo? Isso pode ser considerado dispositivo a informático. namorada e o namorado nem pega o celular para ver as mensagens que recebe, né? Ô, Daniel, se eu fosse você, eu não pegaria, não, hein? Tá? Ele falou, Eu devo. ele postou aqui que ele errou mesmo, que é o 154. É, É isso. mas não dá direito, não, meu amor. Não dá direito, não, sabe? Não existe, ô, Daniel, olha só. Não existe, cara. O que que acontece? Não existe aqui nenhuma, nenhuma, nenhuma ressalva nesse sentido, sabe, meu amor? Não há nenhuma ressalva nesse sentido, não. E nem poderia haver, sabe? É óbvio, querido, é óbvio que são coisas assim muito complicadas de você na prática regular. E eu também queria te dizer que são crimes de ação penal pública condicionada à representação, né? Na maioria das vezes, essa não vai nem. Quer dizer, se a pessoa fizer a representação, né, a notícia criminal postulatória lá, é porque foi uma coisa assim muito mesmo séria, enfim. Mas a grande maioria, quando é feita entre cônjuges, vai acabar se resolvendo lá na esfera privada. Entendeu, meu amor? Nada dá direito, não, preto, mas não dá mesmo. Tá bom, Daniel? Te respondi, meu amor? Maravilha, com certeza. Então, viu? Viu, moçada? Tava Hoje, todo mundo louco pra perguntar isso, viu? Certeza. eu devo te dizer que eu pratico esse crime, fica quieta. Ninguém Eu tô aqui abafa, né? confessando que eu pratico, mas meu marido não representa mesmo, então tá tudo tranquilo. E se ele falar que vai, rola uma chantagem também, né? Óbvio, óbvio. Eu também praticar comigo, tá tudo tranquilo. Então tá bom. Então, olha,